Olá pessoal, eu sou Manuela Bernardo, a autora do livro Dom Pedro Rei Libertador, e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre o Cerco do Porto, que inclusive tá todo explicadinho no livro. Estão gostando até agora? Se inscreve no canal e toca o sininho aqui no nosso Stories Pod. Falando então do Cerco do Porto. Ele deixa aqui todos os filhos. Isso para ele é uma coisa muito difícil. A gente sabe que Dom Pedro foi um pai excepcional. Ele amava todos os filhos. E todos, legítimos e ilegítimos, ele não fazia diferença entre os filhos. Ele era realmente um pai maravilhoso para todos os filhos dele. E ele vai embora e ele deixa aqui, né? Todos os filhos. Pede para Bonifácio que o perdoe, que volte, que lhe dê uma demonstração de amizade e seja o tutor de Dom Pedro II, enfim. E depois a gente sabe que a coisa foi bem complicada no Brasil também, naquele período da regência. Mas Dom Pedro embarca e volta, né, para a Europa. Ele fica dividido entre França e Inglaterra num primeiro momento, tentando arrecadar fundos, financiamentos para que a expedição pudesse acontecer. Eles desembarcam e depois eles seguem a pé. Uma viagem de mais ou menos 3 dias. Ai, gente, a praia onde Dom Pedro desembarcou com o exército libertador. E eu acho que não mudou muita coisa, não. Porque não tem nada por aqui. Foram heróis, comandados por um grande herói, que foi Dom Pedro. O manifesto de Dom Pedro, gente. Ai, meu Deus. Soldados. Sejam... Foi aqui, gente. E eu vou ficar aqui um pouquinho ainda. Mas eu vou contando tudo pra vocês. Bom, o desembarque aconteceu de maneira praticamente tranquila, né? Existem 2 hipóteses para isso. O general Santa Marta, que era miguelista, ou ele ficou com medo de que não fossem só aqueles homens, mas que depois chegariam outros, ou realmente já desde o início eles tinham pensado nessa estratégia de realmente cercar o porto, deixando com que que os liberais entrassem na cidade, né, que tinha sido evacuada, para que eles pudessem, né, cercá-los no que depois foi feito em forma de uma ferradura de cavalo. Praticamente a cidade todas as saídas ficaram cercadas por miguelistas. Eles ficaram completamente, né, isolados dentro, né, nesse cerco, né, o cerco do porto. Do lado do porto estavam os liberais e do outro lado do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, estavam todos os miguelistas, né, as tropas miguelistas. Então, gente, queria mostrar pra vocês ali, ó, a Serra do Pilar. Olha lá. Foi aquela parte ali. Foi ali que foi o reduto dos liberais durante o cerco. Aquilo virou uma fortaleza. E os miguelistas não conseguiam derrubar os liberais que estavam ali. Eles conseguiram tomar aquela posição ali que foi super importante durante o ser ali. Ali vocês podem ver do outro lado Vila Nova de Gaia, o Douro, e desse lado a cidade do Porto, né? E a outra parte ela era tomada pelos miguelistas. Então vocês podem ver que não foi fácil, né, gente? Não foi. Mas Pedroca e sua gangue
conseguiu vencer, eles ganharam, e o cerco do Porto foi super importante na Guerra Civil Portuguesa, e Dom Pedro conseguiu retomar a coroa que era legítima da sua filha Maria da Glória, que ficou conhecida como Maria II de Portugal. Desde o segundo dia que eles desembarcaram, que eles chegaram na cidade do Porto, Dom Pedro já começou a trabalhar. Ele se instalou no Palácio dos Carrancas, ficou ali durante 4, 5 meses, e depois ele teve que mudar de casa. Ele foi para a Rua da Sedofeita, justamente porque continuavam a bombardear diretamente aonde ele estava, né? Porque Dom Pedro tinha esse cuidado de não querer nunca ferir o irmão, mas do outro lado, Dom Miguel não tinha o mesmo cuidado. Então, ele montou o quartel-general dele, né, o seu Estado-Maior, né, no Palácio dos Carrancas, ficou ali durante esses primeiros 5 meses e depois ele se mudou para a casa da Rua da Sedofeita. Mas desde o primeiro dia, do segundo dia, né, começaram os bombardeamentos. Gente, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. A sorte dos liberais é que eles conseguiram pegar uma localização estratégica, que era a Serra do Pilar, era o convento da Serra do Pilar. E dali eles conseguiram, durante muito tempo, segurar a onda heroicamente, né? Porque era um lugar muito estratégico, praticamente é do outro lado do Rio Douro, onde fica Vila Nova de Gaia, e eles dali, né, atacavam os miguelistas, e os miguelistas, em continuação, continuavam tentando, atacando continuamente a Serra do Pilar. Uma dos ataques assim mais significantes foi no período do aniversário de Dom Pedro, foi 13 e 14, né? Ele faz aniversário dia 12 de outubro. Entre 13 e 14 de outubro de 1832, foram muito grandes. Foram praticamente 33 horas, né, de ataque. Mas eles resistiram, né? Os liberais que estavam ali depois ficaram conhecidos como os polacos, né, da Serra do Pilar, heróis, obviamente, e porque realmente conseguiram manter aquela posição que foi extremamente importante para a vitória dos liberais no final do Cerco do Porto. Dom Pedro muitas vezes encarou a guerra na primeira fila. Ele era general dos caçadores, do batalhão dos caçadores número 5. E, inclusive, o seu batismo na guerra foi no dia 23 de julho de 1832, na Batalha de Ponte Ferreira, que eles não ganharam, mas tiveram muitas perdas e, enfim, acabou chegando na cidade do Porto uma mentira dizendo que eles tinham perdido. Aí o governador tentou, que era o Tomás de Mascarenhas, tentou fugir. No final das contas, acabou vendo que, na verdade, nada disso tinha acontecido, que não tinha ganho, mas também não tinha perdido, que eles tinham voltado. E aí, no final das contas, Dom Pedro tirou ele de governador, porque disse, ué, né? Não dá, né, meu filho? Enfim. Isso foi acontecendo sempre. Ganhava um pouco, perdia. Principalmente, uma das batalhas mais importantes durante o Cerco do Porto foi a de 29 de setembro de 1832, porque 29 de setembro é dia do santo, né, do anjo Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel, protetor de Dom Miguel. Ou seja, era imprescindível que eles não perdessem aquela batalha naquele dia, porque senão as pessoas poderiam pensar que o arcanjo estivesse ajudando a causa miguelista e não a causa da rainha, Dona Maria II, filha de Dom Pedro. Graças a Deus, eles ganharam, né? Essa batalha foi uma batalha muito importante, foi uma vitória muito importante. Essa batalha, inclusive, aconteceu na rua onde hoje fica instalado o Museu Militar do Porto, que eu agradeço do fundo do meu coração toda a ajuda que me deu durante
as pesquisas para o meu livro. Nunca vou cansar de agradecer. E, enfim, foram várias batalhas. Vocês podem imaginar que depois as coisas começaram a piorar. Enfim, quando você está dentro de um cerco, começam a faltar coisas, víveres. Começou a ter surtos de cólera, de tifo, enfim, doenças, né? Dom Pedro tentou fortificar toda a cidade e, enfim, tentou de todas as formas praticamente proteger os moradores do porto, os portuenses, né? Que cobriam as casas, inclusive, com couro, né? Que tinha abundância naquela época, com couro, para que tivesse, que amortecesse, né? Sei lá, quando caísse alguma granada, alguma coisa assim desse tipo. Nem sei se tinha granada naquela época, gente. Vocês entenderam. Perdão. Mas a única coisa que não faltava era o vinho do Porto. Isso sempre teve. Mas todo o resto começou a faltar. E começaram esses surtos, né, dessas doenças que a gente sabe que a gente teve há pouco tempo o caso, né, de vírus, enfim. Mas os portuenses, bravos portuenses, ficaram sempre ao lado de Dom Pedro. E uma coisa importante a se dizer é que quando Dom Pedro chegou ao Porto, ele achou que ele fosse ser aclamado, né? Ele achou que ele, uhul, cheguei, né? O Salvador chegou. Mas não foi isso que aconteceu, porque ainda estava muito presente, né, na memória dos portuenses aquilo que tinha acontecido com os revolucionários, né, do 16 de maio de 28. Então, as pessoas ainda lembravam, as pessoas ainda estavam meio cabreiras, né, sabendo assim, de que lado eu vou ficar, né, acho que eu vou ficar neutro, enfim. Só que com o passar do tempo, vendo Dom Pedro sempre ali, gente, ele estava em tudo quanto era lugar. Ele ia inspecionar tudo quanto era trincheira, ele ia... Nem existia trincheira naquela época, né, gente? As fortificações, perdão. Ele ia verificar tudo pessoalmente. Ele, toda vez, antes de voltar para o palácio, ele ia aos hospitais, conversava com os doentes, conversava com os mortos, com os... Xavier. Ele conversava com os soldados feridos. E ele tinha esse cuidado, né? Ele sempre teve. E ele, todo dia, ele acordava às 5 horas da manhã. Depois, em torno de 5, 5 e meia, 6 horas, ele voltava, né? Pro palácio, comia alguma coisa rapidinho. Às vezes se encontrava com coisa, despacho daqui, despacho dali. E lá para as 11 horas ele ia dormir. Assim, ele foi muito presente na vida dos portuenses. Ele tentou de todas as formas protegê-los como ele protegia os próprios filhos, né? Nisso tudo vem a saudade de tudo que ele deixou, os filhos, a Amélia, que tinha apenas... Ela tinha dado à luz a caçulinha dele, a Maria Amélia. E ele não teve nem tempo, né, de poder ficar com a filha recém-nascida. Enfim, ele já teve que ir embora, já teve que partir. Mas ele foi maravilhoso, gente. Ele realmente... A gente deveria estudar mais essa parte, né, da história de Dom Pedro. Durante o cerco do Porto, ele fundou a primeira biblioteca pública, né, da cidade, que é a Biblioteca Municipal do Porto. Ele fez muita coisa, Ele fundou o primeiro museu de artes de Portugal, o Museu Portuense. Ele quis que a educação primária fosse obrigatória. Enfim, ele era um paizão, né? Ele era quase um paizão, mais do que um rei, ele era um paizão. Ele via, eu acho que ele sempre viu Brasil e Portugal naquele momento ali como filhos, né? E, aliás, o povo como seus filhos, né? Como fossem todos seus filhos, né? E tem até engraçado, durante o cerco do Porto, ele escreve uma carta para Dom Pedro II
E ele fala da saudade que ele sente do filho, bibibi, bobobó. E no final ele fala assim, perdão, meu filho, não fique com ciúme, mas eu também amo o Brasil como se fosse tão meu filho quanto você. Então essa carta, ela já demonstra muito essa personalidade de Dom Pedro de paizão, né? Apesar de nunca ressaltarem esse lado dele, né? De tentarem sempre menosprezá-lo ou então diminuir Dom Pedro como imperador, como homem, mas ele foi sensacional no Brasil, mas principalmente em Portugal, que ele já estava mais maduro, enfim. Uma guerra, ela endurece muito um homem também, mas enfim, ele começou, eu falei isso tudo para mostrar para vocês que ele ganhou, né, o amor, a confiança e a admiração do povo do Porto. Bom, depois eu vou fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, se vocês estiverem interessados, explicando os pormenores do cerco do Porto. O que eu tô querendo demonstrar aqui para vocês? Inclusive, eu queria mostrar uma foto desse livro aqui maravilhoso, que eu comprei agora quando eu fui a última vez em Portugal para as exéquias da morte de Dom Pedro, que é esse livro aqui, ó, que vocês podem encontrar na Misericórdia do Porto. E vocês podem comprar lá. Inclusive tem existe a Rota Liberal do Porto, que é praticamente uma associação de vários museus, né, que fazem realmente toda essa trajetória, né, de todos os lugares onde o cerco do Porto aconteceu, contam a história, as coisas importantes, etc, etc. E é uma união entre esses museus e é maravilhoso, gente. Então, nesse livro aqui, inclusive, tem uma foto aqui de como era a Serra do Pilar, tá vendo? Durante o cerco do Porto. Olha só que legal. Era assim, tá vendo? Aqui as fortificações, né? Enfim. E aí tem outras fotos muito legais aqui. Tá vendo? Que isso era uma bala rasa de artilharia, né? Depois temos aqui também peraí, Dom Miguel. Eu tava até explicando para vocês que Dom Pedro tinha esse cuidado, né? Teve uma vez que Dom Miguel estava visitando, né, as linhas de combate perto do Porto e um soldado pergunta a Dom Pedro, posso atirar? Ele, né, tava com a mira lá pro outro lado, ele falou, posso atirar? E Dom Pedro fala para ele assim, se lá estiver o Mano Miguel, não. Ele não queria que o irmão morresse, ele amava o irmão. Agora, não era o contrário, né? Porque da outra parte, onde Dom Pedro tivesse, tinha que ser bombardeado até ele morrer, né? Enfim, coisas de família, casos de família. Dom Pedro. A assinatura dele como Duque de Bragança, né? Porque eu falei pra vocês que ele não... Quando ele volta pra Portugal e ele renuncia, né? Ele volta para Portugal e ele assume o título de Duque e Duquesa para ele, de Duque, e para Amélia de Duquesa de Bragança, né? E ele seria apenas o regente em nome da filha até que ela completasse a maioridade. Aqui a assinatura dele, como Duque de Bragança. E, gente, se vocês forem para Portugal, realmente comprem. Se vocês gostarem desse assunto, realmente comprem esse livro. Porque ele fala sobre a misericórdia, né, do Porto, que inclusive Dom Pedro foi um dos patrocinadores também. Fala sobre a Revolução do Porto, fala sobre o cerco do Porto e, obviamente, quem quiser saber mais sobre Dom Pedro, meu livro já está disponível na Amazon para compra. No Brasil, infelizmente, só a versão e-book, mas em Portugal e em toda a Europa já está disponível
na versão física. Só para encerrar um pouquinho esse vídeo do Cerco do Porto. No time dos liberais, né, dos bravos do Mindelo, né, e do Exército Liberal, praticamente existe uma reviravolta e eles decidem que vão tentar um ataque pelo Algarve, né? Eles conseguem ir para o Algarve. E essa expedição sai com 2.500 homens, mais ou menos. Ela é liderada pelo Duque da Terceira, que anteriormente era Vila Flor. E eles chegam no Algarve e eles conseguem, né, entrar no território, avançar, chegar até Lisboa e conquistar Lisboa. Nisso, Dom Pedro recebe essa feliz notícia, né? Ele escreve um manifesto de agradecimento aos portuenses, dizendo que ele é muito grato por tudo que eles fizeram, que ele precisa ir para Lisboa, mas que ele voltará, enfim. E ele vai para Lisboa, né? Volta para Lisboa após tantos anos, né? A última vez que ele tinha estado em Lisboa, ele tinha 9 anos de idade, quando teve que ir para o Brasil fugido, né? Com seu pai, Dom João. E a primeira coisa que ele faz é ir visitar o túmulo de Dom João. E ele ali deixa um bilhete dizendo que um filho o matou e o outro irá vingá-lo, né? Mas depois existem ainda algumas batalhas que acontecem. Ele manda chamar para Portugal a Amélia, né, e as filhas, a rainha, né, a Dona Maria II e Amélia, Maria Amélia. Elas vão para Portugal ficar com ele. Ele já começa, né, a piorar da doença dele, porque durante o cerco, né, embaixo de chuva, frio, vento, alimentação ruim, todo tipo de infecção que vocês possam imaginar, ele contraía a tuberculose. E ele tentava de todas as formas não demonstrar que ele estava mal. Muitas vezes ele ficou de cama, mas ele levantava assim mesmo, com febre, doente, enfim. Ele tentava demonstrar que ele estava bem, que aquilo era tudo fruto só de uma má alimentação, porque ele não podia deixar que os miguelistas pensassem que ele estava mal, ou então que os seus próprios soldados pensassem, nossa, e agora, né? Se ele morrer, a gente está ferrado. Então ele segurou a onda, mas obviamente que quando o cerco do Porto acabou, né, em 33, e a guerra foi vencida em 1834 com a assinatura da Convenção de Évora Monte, onde Dom Miguel renunciou, né, aceitou a sua rendição total e foi mais uma vez exilado de Portugal. E Dom Pedro magnanimamente perdoa todos os miguelistas. Ele devolve a todos eles as propriedades, os seus títulos, tudo. Ele não manda prender ninguém, ele não persegue ninguém. E a única coisa que ele faz é exilar o irmão mais uma vez. E aí, o que acontece? Os liberais, e principalmente os liberais mais exaltados, não perdoam Dom Pedro. Não perdoam porque eles dizem, Senhor, seu irmão já foi exilado uma vez, olha o que ele fez. Ele não aprende. E Dom Pedro, obviamente, dizia, mas é meu irmão, eu não vou prendê-lo, não vou matá-lo, não vou... Ele não queria isso, né? E aí fala, mas e os... Ele queria demonstrar que ele era diferente de Dom Miguel. Ele era magnânimo. Mas isso lhe custou muito, né? Nossa, a ingratidão eu acho que é a pior coisa que uma pessoa que dá tanto pode receber em troca, né? Não que você faça as coisas querendo receber em troca, mas um mínimo de reconhecimento, é isso. Um mínimo de reconhecimento. E ele não teve. A mesma coisa que tinha acontecido no Brasil, né?
quando ele teve que abdicar, aconteceu em Portugal. Ele que tanto deu, tanto para um país como para outro, né? Recebeu como pagamento só ingratidão. E ele ficou como regente até o último dia de vida dele. Ele pediu para reescrever o testamento dele, colocou todos os filhos, pediu para que um soldado do batalhão de caçadores 5, no qual ele tinha sido general, viesse no quarto e recebesse o abraço dele, para que ele transmitisse para todos os outros soldados aquele abraço, como agradecimento por toda a ajuda que tinham dado a ele durante o cerco do Porto. E expressamente pede que o seu coração seja doado à cidade do Porto. Ele fez isso como reconhecimento, como agradecimento aos portuenses por tudo que eles tinham passado ao lado dele durante o cerco do Porto. Eu tive a grande felicidade de poder ver o coração de Dom Pedro de perto, na Irmandade da Lapa. Inclusive, a Irmandade da Lapa, que eu também agradeço do fundo do meu coração por toda a ajuda que me deram, a Irmandade da Lapa foi escolhida, provavelmente foi escolhida por Dona Maria II, para ser o local onde o coração de Dom Pedro ficaria depositado, por ter sido a igreja que ele frequentava durante o cerco do Porto. Quando ele ia à missa, ele ia na Irmandade da Lapa. Então, esse provavelmente foi um dos motivos principais pelo qual a filha escolheu que o coração dele ficasse ali, né? E o coração dele pertence aos portuenses e à cidade do Porto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações mais específicas, como a batalha aconteceu, passo a passo, o nome dos generais, enfim, as batalhas, as datas, a ordem cronológica, só dá um like aí, escrever nos comentários e eu tento fazer um outro vídeo para vocês, contando tudo detalhadamente, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo e não esquece de tocar o sininho, hein? Beijo, fui! Mais uma vez chorando. Tô emocionada. Ter visto o coração de Dom Pedro.